Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Bom, vamos dar início a esta segunda sessão da manhã do 4º Seminário Internacional Média, Jornalismo e Democracia. Sessão esta que é uma das sessões centrais desta homenagem que nós fazemos à pessoa que é o principal expoente dos estudos jornalísticos em Portugal, o professor Nelson Traquina. Temos aqui três colegas nesta mesa: a professora Maria Alva Barbosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Eduardo Médites, da Universidade Federal de Santa Catarina e também antigo orientando do professor Nelson Traquina, e o professor Rogério Santos, da mesma maneira, um antigo orientando e aluno do professor Nelson Traquina. É para mim um privilégio poder estar aqui nesta mesa, partilhar este momento, não apenas com estes colegas e amigos que muito prezo e admiro, mas em especial também estar neste momento de homenagem ao professor Nelson Traquina, que obviamente talvez o meu principal referente no campo dos estudos jornalísticos. Vou passar a palavra de imediato à primeira interveniente, a professora Maria Alva Barbosa, a quem eu muito agradeço ter aceito o convite, quer para escrever acerca da influência do professor Nelson Traquina nos estudos jornalísticos no Brasil, quer para estar presente para falarmos acerca desse assunto. Muito obrigado. Bom, eu é que agradeço, é um enorme prazer estar aqui, é sempre uma alegria muito grande estar e uma emoção, eu acho que para os brasileiros estarem em Portugal. É uma emoção renovada e é uma emoção maior ainda estar numa mesa que presta essa homenagem ao professor Nelson Traquina. Isso que eu vou apresentar hoje é uma síntese, a rigor, do texto que eu escrevi para o livro de homenagem, não é? E quando eu recebi o convite para escrever, eu fiquei muito contente e resolvi verificar uma coisa que, na prática, a gente já sabia que existia. Era a influência das pesquisas, nas pesquisas em jornalismo, particularmente no Brasil, dos estudos do professor Nelson Traquina. A gente, que é professor há muitos anos, vê em bancas, etc., vê a quantidade de citações, a quantidade de referência, mas não se tem a dimensão real disso. Então eu resolvi fazer esse estudo em que procuro mapear, não é, essa influência e nas teses e dissertações produzidas nos últimos 10 anos e que estão disponíveis no banco de teses e dissertações da CAPES, através do sistema de citação, como essa influência se dá. Então eu identifico, primeiro, a questão da explosão das pesquisas em jornalismo no Brasil, sobretudo nas últimas décadas do século XX, a expansão dos estudos de pós-graduação em comunicação, nos quais em diversas deles incluem linha de pesquisa voltada para os estudos dos processos e práticas jornalísticas, e isso significou a expansão, ao mesmo tempo, da base teórica em que esses trabalhos se nutriram. Então, nesse cenário, a influência de Nelson Traquina, que mesmo à distância, através da produção de livros fundamentais, despertou o gosto pela temática dos jovens investigadores brasileiros, foi decisiva. Então, após a circulação, eu então vou dividir a minha fala desses três sub-itens, ou desses três enfoques. Primeiro, essa constatação da explosão das pesquisas de jornalismo no Brasil. Segundo, procurar mostrar a influência de Nelson Traquina, as suas obras e como elas incidem, sobre elas incidem o sistema de citações, então quais são as que mais referenciadas e as menos referenciadas, e finalmente analisar as dissertações e teses que referenciam o teórico. Como era uma quantidade muito grande, eu privilegiei as teses de doutorado,
ainda que tenha feito levantamento, e vai aparecer aí, das dissertações de mestrado. Então, após a circulação do livro pioneiro organizado por ele, Jornalismo, Questões e Histórias, na década de 90, pode-se dizer, sem sombra de a gente estar exagerando, e quase todas as teses e dissertações produzidas sobre o campo do jornalismo, no âmbito das, hoje, mais de 40 pós-graduações em comunicação no Brasil, inclui como base teórica privilegiada as reflexões do autor. Por outro lado, autores norte-americanos, até então desconhecidos ou pouco conhecidos da comunidade acadêmica de maneira geral, como Tuckman, Dardenne e outros, todos com textos publicados na coletânea de 93, passaram a ser referências obrigatórias, muitas vezes a partir de Traquina, nas citações presentes nessas pesquisas. Podemos, então, dizer, sem medo de estar exagerando, que das 4.697 teses e dissertações, constante nos bancos de teses da CAPES, que é a nossa coordenação de aperfeiçoamento pessoal de ensino superior, de 1987, quando esse sistema começou a ser medido, a 2010, que possuem como temática ou referência o jornalismo, é um número estrondoso, se a gente pensar. Aquelas que foram produzidas nos anos 2000 acrescentaram nos seus aportes teóricos a contribuição de Nelson Traquina nos estudos de jornalismo. Então, inicialmente, era meu objetivo analisar essas teses e dissertações que nos últimos anos usaram o referencial teórico do professor Nelson Traquina. Mas, frente à grandiosidade dos números, dos trabalhos defendidos, tendo como temática geral o jornalismo nos programas de pós-graduação brasileiro, nas primeiras décadas do século XXI, ficou impossível fazer esse trabalho. Então, optamos por aprofundar a forma como as contribuições do professor Nelson Traquina vêm sendo realizadas em algumas pesquisas, priorizando as de doutorado, 4 teses de doutorado e 11 dissertações de mestrado, que explicitam, no resumo, a intenção de trabalhar com o autor. Então, é aquelas que o nome, Nelson Traquina, aparece explicitado no resumo, que eu vou, então, me aprofundar. Então, basicamente, esse percurso é que vamos trabalhar a seguir. Então, no banco de teses e dissertações da CAPES, há um registro de 4.697 teses e dissertações que tem como referência o jornalismo, desde 1987, ano em que a instituição começa a fazer, então, disponibilizar os resumos das pesquisas de pós-graduações defendidas no Brasil. Fazendo um levantamento mais sistemático, observamos que, enquanto em 1990 havia apenas 28 dissertações que tinham o jornalismo como tema, esse número atingia a cifra de 469 teses e dissertações 21 anos depois. É isso que eu estou chamando a explosão dos estudos pós-graduandos em jornalismo no Brasil, em que o programa de pós-graduação em jornalismo se insere como um grande defensor, mais do que isso, como uma espécie de lugar de síntese, dessa perspectiva no Brasil, Porque isso não se fez sem luta, sem debates, etc., que não vem o caso aqui a gente falar. Então, observando apenas os números do século XXI, que é isso que eu apresento, constatamos que o jornalismo passa a ser tema de centenas de pesquisas e que essa explosão ocorre exatamente nesse momento. É nítido no gráfico, o aumento da temática, que também vem se expandindo de maneira ainda mais exponencial a partir de 2002. Naquele ano foram 289 teses e dissertações que tinham como objeto reflexivo o jornalismo. No ano seguinte, esse número chegava a 274, e assim vai crescendo, até 416 em 2006 e etc., ou até mais de 300 em 2009, quase 400, perto de 400 e etc., Nesses trabalhos, os textos do professor Nelson Traquina são referências quase que obrigatórias, utilizando-se como a síntese do Google acadêmico, que foi outra base que eu usei,
o que seria mais citado nas teses de jornalismo são Teoria do Jornalismo, volume 1 e 2, Estudo do Jornalismo no século XX, e o pioneiro do ponto de vista das referências, e também o mais citado, Jornalismo, Questões, Teorias e História. Então, nesse gráfico aí eu apresento numericamente as obras de Traquina mais citadas, tendo como base o Google acadêmico, né? Então, a gente vê ali no gráfico a supremacia, né, das teorias, etc. Né? Tá bem delimitado. Teoria, jornalismo no século XX, jornalismo, a tribo, as notícias, o jornalismo e o poder. Então, ocupando os 3 primeiros lugares da lista, vamos encontrar 2 obras editadas no Brasil e uma que não possui edição no Brasil. Teoria do Jornalismo, volume 1 e 2, publicado pela Insular, ocupa o primeiro lugar na lista, seguido de O Estudo do Jornalismo no século XX, editado pela Unicinos em 2001. Em terceiro lugar, muito provavelmente pelo fato de a edição estar esgotada já há alguns anos, por isso é que ela está no terceiro lugar, senão estaria certamente no primeiro, havendo dificuldade na sua aquisição, já figura o clássico, que já na mão dos nossos alunos já aparecem todos despedaçados e xerocados de quem tem, né? Porque já não está em circulação, o Jornalismo, Questões, Teorias e Histórias, livro publicado em Portugal pela Vega em 1993 e, portanto, já há quase 20 anos, né? Então, os livros já estão nesse estado aí que eu falei, mas nem por isso não menos lidos. Isso também é uma forma de mostrar que eles estão lidos ao extremo. Então, a problemática da identidade dos jornalistas, incluída nas reflexões em torno das sociologias da profissão, que vem sendo objeto de estudo sistemático por alguns programas de pós-graduação no Brasil, faz emergir o referencial teórico do autor em torno do jornalismo, dos jornalistas, né, como comunidade transnacional, problemática expressa também no livro editado pela Insular em 2005, A Tribo Jornalismo. Em quinto lugar, entre os textos mais citados, figura As Notícias, um dos capítulos do livro organizado por Nelson Traquina, Jornalismo, Questões, Histórias e Histórias, o primeiro a ser referenciado em grande escala no Brasil a partir dos anos 1990, como já destacamos anteriormente. E, finalmente, na lista estão ainda 2 outros textos fundamentais do autor: Jornalismo, editado pela Quimera, de 2002, O Poder do Jornalismo, Análise e Textos da Teoria do Agendamento, editado pela Minerva em 2000. Somando-se a esses 7 textos, chega-se a 1.599 citações em trabalhos acadêmicos publicados no Brasil. Isso no Google é um número estrondoso, porque a gente, quando chega com um livro nosso, eu até falei, eu fiz um sistema semelhante, analisei semelhantemente a obra do Muniz Sodré, do sistema de citações, e quando eu fui falar lá no seminário do Muniz, que também fez 70 anos esse ano, eu falei isso que eu vou falar agora. Quando a gente chega a 100 no Google acadêmico da nosso livro, a gente fica todos felizes. Ah, meu Deus, meu livro virou um best-seller. Né? Então, quando a gente tem 410 citações no Google, porque a gente sabe que aqui é muito mais uma amostragem, né, do que de fato o que de fato é citado, né? É um número extraordinário isso, viu, professor? Só pode ficar feliz. Bom, essas cifras, a rigor, são definitivas para mostrar a importância, né, das reflexões do autor, da importância, não é, nos estudos para os nossos alunos, etc. Bom, além disso, é preciso, e aí eu peguei o estudo da professora Margarida Kunsch, que ela fez um estudo bibliométrico dos autores nacionais e internacionais mais citados nas teses e dissertações no Brasil e nos congressos, nos dois principais congressos de área da nossa área, o Congresso da Intercom e o Congresso da Compós, né? Nesse caso, ela utilizou 453 teses e dissertações. O professor Nelson Traquina aparece citado 76 vezes em 40 trabalhos. No mesmo estudo, considerando os trabalhos apresentados no âmbito do Congresso da Intercom, que é o mais que hoje nós temos aqui o nosso presidente, o professor Antônio Roupas, da Intercom, que é o mais representativo congresso da área da comunicação. Na Sociedade Científica Brasileira
mais tradicional e mais importante da área da comunicação. Então, naquele ano de 2007, o Congresso da Intercom reuniu 3.099 participantes em Brasília, né? E as referências à traquina são ainda mais expressivas. Entre os 20 autores mais citados, ele aparece em 14º lugar, à frente de Humberto Eco, Walter Benjamin, Gilles Deleuze, Armand Matelar e Habermas. Ele já está até vermelho. Não, porque isso dá um certo nervoso na gente, sabe? Eu sei exatamente o que ele está sentindo aí. Considerando-se os autores que claramente teorizam sobre jornalismo, né? Que aqui eu fiz todos eles não fazem isso. O professor Traquina aparece como o primeiro representante da lista, considerando-se os 20 mais referenciados, né? Bom, e que referências são essas? Aí é que é interessante. Então, eu vou tomar agora como base as 15 pesquisas, são 4 teses de doutorados. Aí eu fiz o nome do autor, o título da pesquisa, o nível, né, se é doutorado ou mestrado, o ano de defesa e aí a instituição e orientador, porque a gente às vezes esquece de dizer quem é o orientador, que também a gente vê por esse sistema as filiações, não é? O tipo de estudo que se vem realizando. Então, tomando por base essas que são 15 pesquisas, aqui tem, eu fiz em dois quadros, tá? Depois eu volto. Que citam nos resumos, aqui aparece a palavra no resumo Nelson Traquina, tá? Como base teórica escolhida, podemos generalizar a partir dessa amostragem algumas conclusões sobre a contribuição do professor Nelson Traquina para o adensamento das pesquisas em torno da mídia e do jornalismo no Brasil. Analisando então com mais profundidade as 15 pesquisas, não é? Observamos que na ordem de prioridade as reflexões sobre o fazer jornalismo, a definição do que é jornalismo, a relação entre campo político e campo midiático e, finalmente, a revisão conceitual da hipótese da agenda setting, construída por Macombes, são as teorias mais referenciadas. Então a gente tem também uma outra coisa que eu não cheguei a falar, mas que é uma espécie de pulverização, não é, das pesquisas, ou seja, não se concentram num programa de pós-graduação específico, embora nessa tabela haja uma clara supremacia da PUC do Rio Grande do Sul, viu, professor Antônio Wolfage, que é de lá. Então a gente tem nas 4 primeiros, que são as 4 primeiras teses, né, que eu coloquei, que depois eu vou falar com vagar, dessas 4 primeiras teses, a gente tem 3 da PUC do Rio Grande do Sul e uma da PUC de São Paulo. Mas em relação aos mestrados, há uma pulverização maior, ou seja, mostrando que essa influência está em todos os programas, em todos os estados do Brasil. A referência são o banco de teses, né, serviço de banco de teses da CAPES, não é? E as temáticas são as mais variadas, não são temáticas apenas que aparece explicitado o jornalismo no título, né? Bom, e aí eu vou me deter nas teses de doutorado, porque para fazer isso eu tive que ver as teses, baixar as teses e ler as teses. Então eu não podia fazer isso de 19 trabalhos, até porque a gente tem outras teses para ler, que não são essas. Então, em relação às teses de doutorado, que são de Ângela Cristina Felipe, Jornalismo e Identidade Cultural, Construção da Identidade Gaúcha em 0 hora, doutorado em Comunicação defendido em 2006, orientada pela professora Ana Carolina Scoteg, da PUC do Rio Grande do Sul, Célia Regina Trindade Chagas Amorim, Jornal Pessoal, uma metalinguagem jornalística na Amazônia, doutorado em Comunicação de 2008, da PUC de São Paulo, orientada pelo José Amálio do Branco Pinheiro. Ivone Maria Cassol, Mídia Partido no Século XXI, uma visão hermenêutica do jornalismo e da política brasileira contemporânea. Doutorado em Comunicação de 2007, da PUC do Rio Grande do Sul, orientada pela professora Beatriz Dornelli. E Paula Casari Kundari,
Limites da liberdade de expressão, imprensa e judiciário, no caso, doutora revisão, doutorado em comunicação 2007, da PUC do Rio Grande do Sul, orientada pelo professor Antônio Holford, que está aqui presente, né? Bom, fica claro, eu vou falar agora, então, de cada uma delas, de como elas se apropriam dos estudos do professor Nelson Traquina. Então, a Ângela Felipe, que é a primeira, nessa ordem que aí aparece, procura compreender aquilo que denomina fazer jornalístico no jornal Zero Hora de Porto Alegre, mostrando como o próprio processo produtivo do periódico contribui para o que chama identidade cultural gaúcha. Então, a questão dela, central, é a identidade cultural. Para isso, então, ela vai se valer de diversos aportes conceituais e, no que se refere às teorias do jornalismo, inclui como referência central algumas obras do professor Traquina. Partindo do pressuposto de que o jornalismo, no processo de construção da realidade, abro aspas, pode criar ou reelaborar as identidades culturais, fecho aspas, parte da reflexão contida na obra de Traquina de que o jornalismo organiza os acontecimentos, sendo as notícias resultados de um processo de produção complexo, definindo como a percepção, abro aspas, a seleção e a transformação da matéria-prima, acontecimento, no produto da notícia, fecho aspas. Outra referência utilizada pela autora é a adoção das categorias presentes no livro Atribo Jornalístico, isto é, cultura jornalista, valores, notícias e rotinas de produção. Ao longo das quase 200 páginas da tese, os referenciais teóricos sobre o jornalismo e jornalistas enquanto comunidades interpretativas historicamente construídas e localizadas, vão se encadeando, formando um arcabouço teórico que se transmuta num arcabouço de sentido fundamental. Do ponto de vista das obras do autor, cita não apenas os seus 3 livros mais referenciados no Brasil, que a gente já falou, Jornalismo, Questões Históricas, Tudo no Jornalismo no Século XX e Atribo Jornalística, como também haver outros autores a partir de coletâneas organizadas por ele, como a publicada na revista Comunicação e Linguagens em 2000. Utilizando um aporte conceitual totalmente diverso, é o caso da Célia Regina Trindade Amorim, em Jornal Pessoal, nessa segunda que está aí referenciada, estuda um jornal de Belém, no Pará, no estado do Pará, a partir do pressuposto de que a publicação, abro aspas, faz metalinguagem jornalística assentada nos princípios da verdade, da ética, da liberdade e do fazer jornalístico de rua, fecho aspas. De Traquina usa especificamente as reflexões em torno da questão da historicidade dos processos jornalísticos, sobretudo no que diz respeito ao aparecimento do jornalismo de informação, a construção do ideal de objetividade, a visão da importância do jornalismo no reforço da cidadania, através do que o autor chama jornalismo cívico. Apesar de usar apenas uma obra do pesquisador, o Estudo do Jornalismo no Século XX, Amorim o cita 11 vezes, sobretudo no capítulo em que define o que denomina metalinguagem jornalística. O terceiro trabalho de Ivone Maria Cassol, parte da visão muito repetida de que os meios de massa atuariam como partidos políticos e procura, a partir daí, investigar, abro aspas, é porque eu estou citando a autora, o que acontece na mídia e no mundo político atual para fazer prosperar esta ideia, fecho aspas. Então, para responder à pergunta central, a mídia seria o grande partido político do século XXI. Ivone Cassol desenvolve estudo a partir de uma visão hermenêutica e inclui Nelson Traquina entre os autores para sua análise dos noticiosos da Rede Globo, do jornal Folha de São Paulo e da revista Veja. O pesquisador, professor Traquina, fornece então toda a fundamentação teórica usada pela autora sobre a questão do agendamento e do modo, a agenda setting, e sobre o modo de produção newsmaker. A autora mostra como Traquina refaz o paradigma conceitual da agenda setting e a densidade das análises do pesquisador ao realizar uma minuciosa reflexão
sobre o campo jornalístico. Bom, ela usa basicamente uma das obras do Traquina, Teorias do Jornalismo, além do artigo Paradigma da Agenda Setting, e cita 21 vezes ao longo da tese. Todo o capítulo 2, denominada Hermenêutica como método, eu achei interessante porque ela se pretende fazer uma visão hermenêutica e utiliza como paradigma conceitual. A gente não pode dizer que o professor Traquina seja um hermeneuta, né? Mas eu acho interessante isso, né? Então, hermenêutica como método e, sobretudo, no subitem, no qual procura estabelecer o percurso de construção do paradigma da Agenda 7, é baseado na análise do pesquisador. E, finalmente, a última tese, que não é porque o professor Antônio está aqui, não, foi a que eu mais gostei de todas as 4, que é da minha amiga Paula Kundari, que é um amor de pessoa também, para além de uma excelente pesquisadora, chamada Limites da Liberdade de Expressão, Imprensa e Judiciário, caso da editora Revisão. A professora Paula é formada também em Direito, daí também a grande sedimentação teórica que a tese possui. Essa tese procura, em linhas gerais, perceber de que forma a imprensa e o poder judiciário visualizam a questão dos limites da liberdade de expressão. Se eu estiver errada, para o professor aqui, Antônio, que orientou, eu estou lascada, né, quando diz lá do Brasil. Se estiver lido errado, nada disso não. Na interseção entre comunicação e direito, portanto, a pesquisa adota a perspectiva da hipótese do agendamento como uma das chaves reflexivas, desde a formulação de Macombes até os seus desdobramentos, incluindo as revisões posteriores do professor Traquina. Kundari também realiza diálogos autorais sobre a questão da liberdade de imprensa, usando a análise que o professor Traquina faz da compreensão histórica do conceito imprensa livre. Tal como os trabalhos anteriores, ela se vale das ideias e reflexões contidas em 3 trabalhos seminais: Estudo do Jornalismo, Teoria Jornalística, porque as notícias são como são, e a edição brasileira da Tribo Jornalismo. Bom, o que a gente pode chegar, então, como considerações finais desse apanhado, que não pretendeu ser numérico, né, ser um apanhado mais analítico, né? Os dados que eu apresentei, eu acho que são mais do que evidentes para mostrar a importância dos estudos do professor Traquina para o que eu estou denominando adensamento das pesquisas em torno do campo jornalístico no Brasil. Se a recorrência com que ele é citado é índice suficiente da importância desses estudos, a forma como analisou as práticas e processos envolvidos no fazer jornalístico, procurando traduzir essas reflexões numa teoria específica, foi fundamental para o lugar estratégico que o jornalismo ocupa hoje no cenário das pesquisas em comunicação. Eu sou de um tempo, né, eu costumo dizer para meus alunos, fazia jornalismo no século XVIII, no tempo que eu era jornalista, em que a gente ia para a escola de jornalismo e não existia nada disso, não é? Não existia teoria de jornalismo, existia mal e porcamente um professor que mal e porcamente ensinava a gente redação, mal e porcamente. Porque no caso lá do Brasil, às vezes, nem quadro negro, que dirá a máquina de escrever, né? Nem quadro negro, às vezes, a gente tinha na sala de aula. Então o professor só falava e tal, e a gente fingia que aprendia e era assim. Então, era assim que se fazia curso de jornalismo. Eu sou da segunda turma do curso de jornalismo da Universidade Federal Fluminense. Então, é muito tempo. E ainda hoje dou redação, isso é que é o mais triste, né? Redação 1 para os meninos pequenos, como eu costumo dizer. Então, nesse tempo não existia teoria de jornalismo, não existia nada disso. Isso é uma luta também política, né? Que eu vou me referir a ela um pouco, né? Então, baseadas, a maioria das vezes, em pesquisas de pouca densidade, que repetiu isso anteriormente, né? Argumentos muitas vezes idealizados no próprio mundo do jornalismo, as pesquisas até os anos 1990, eu estou falando de Brasil, pouco tinham avançado e muito menos eram plenamente reconhecidas, isso que é o mais importante, como saber científico. A disputa existente nos anos 90 entre o campo mais amplo da comunicação e o do jornalismo, o mais importante lugar reflexivo da área da comunicação,
reunindo o maior número de pesquisas e sendo também as que possuem a maior tradição histórica, levou os pesquisadores a se reunirem de maneira mais orgânica para que o jornalismo fosse referenciado como lugar de produção de saber específico. A criação da SBPJ em 2006, o início do funcionamento do primeiro mestrado em jornalismo no Brasil, na Universidade Federal de Santa Catarina, faz parte, portanto, desse mesmo movimento e foi precedido pela sistematização de maneira orgânica das teorias do jornalismo como subcampo de conhecimento. Se não houvesse isso, não é, esse movimento político orgânico, não seria possível, e muito menos seria vencedor, que é o movimento vencedor. Tudo isso, no meu entender, faz parte do mesmo movimento de reconhecimento da legitimidade de estudos da área, processo que ocupa o cenário científico brasileiro há várias décadas. Entretanto, sem a constituição de maneira sistematizada de um lugar teórico, sob a égide de um nome, teorias do jornalismo, nada disso seria possível. E é nesse sentido, como mostramos ao longo desse texto, que o papel de Nelson Traquina nos estudos da Além-Mar foi imprescindível. Através de seus livros, as teorias emanadas da visão etnográfica e construtivista, elaboradas sistematicamente por pesquisadores norte-americanos, além da que ele mesmo produziu, se constituíram num todo orgânico e puderam ser legitimadas como lugar próprio de fala. Portanto, para além da importância teórica de seus estudos, observa-se que o legado que deixou, do ponto de vista dos estudos de jornalismo no Brasil, foi também de natureza política, tornando-se uma espécie de porta-voz das teorias do jornalismo. Traquina forneceu argumentos aos pesquisadores brasileiros para que se reconhecessem como produtores de um saber científico específico. O jornalismo não é mera prática, é um processo de comunicação configurado em sistemas específicos, com produtores que possuem um lugar histórico de fala e que exercem um papel fundamental na construção daquilo que a gente denomina real presumida, para outros agentes que, a partir deste mundo, amplia o seu próprio mundo. Muito obrigada. Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH, UNL. Vamos ter seguidamente a intervenção do professor Eduardo Médites, da Universidade Federal de Santa Catarina, e que fez aqui o doutoramento precisamente com o professor Nelson Traquina. Bom dia a todos.
É uma honra muito grande estar aqui, agradeço por esse convite da direção da SINGE e também é uma honra estar não só no SINGE, mas estar de volta a esta casa, aqui tanto devo, ao ver meus amigos professores, meus amigos colegas de doutoramento, que hoje estão aí na vanguarda da investigação científica em comunicação em Portugal. É uma honra, especialmente, estar aqui numa homenagem ao professor Traquina, que tanto marcou minha vida como orientador. Tenho a honra de ter sido o primeiro doutor orientado por ele, e assim ter me tornado também no primeiro doutor em jornalismo formado em Portugal, por uma circunstância histórica. E a partir dessa experiência que voltei ao Brasil e passei a ser também uma das pessoas que batalhou pela afirmação dos estudos de jornalismo no Brasil desde então. A minha fala vai ser muito paralela, como não poderia deixar de ser, por esse tema, a da professora Maria Alva, mas trago também alguns dados que reforçam os que ela já apresentou e que são alguns dados impressionantes também, principalmente bibliométricos, porque peço desculpas por ter atrasado o meu texto a ponto de não ter conseguido incluí-lo no livro em homenagem ao professor Traquina, pelo menos na edição virtual. Talvez agora, como o livro vai ser revisado, eu consiga colocar o texto na edição impressa. Mas, então, vou ter o cuidado de não repetir o que a professora Maria Alva disse, embora, obviamente, pelo tema que também peguei, seja uma apresentação muito paralela ao que ela disse, Bem, basicamente, então, eu vou apresentar alguns estudos bibliométricos sobre o impacto do professor Traquina na pesquisa brasileira em jornalismo e discutir, a partir disso, a sua influência como autor, como difusor dos estudos internacionais de jornalismo e como líder intelectual, no sentido de levar uma proposta de posicionamento dentro dos estudos mais amplos da comunicação. Bom, primeiro vou falar um pouquinho dessa questão da redescoberta da teoria do jornalismo no Brasil. E a gente pode pensar nisso em termos também internacionais. Nos últimos anos eu tenho me dedicado, minha investigação presente é justamente sobre a história do campo acadêmico do jornalismo, até para entender por que esse campo se desenvolveu de uma maneira tão atípica, e de que forma o seu caminho foi acidentado para que se tivesse tanta dificuldade na sua afirmação. Então, essa é uma citação que eu achei nessa investigação do John Hartley, e que ele vai dizer: o jornalismo é a terra nullius da epistemologia, vista por qualquer um que vagueie por ela como um território inabitado do conhecimento, pronto a ser colonizado. Essa é a situação dos estudos de jornalismo na década de 90, em termos internacionais. E por que se chegou a essa situação? Eu tenho dito que, a partir do que tenho descoberto nessa minha investigação, que a área acadêmica do jornalismo é a segunda vítima das guerras do século XX. A famosa frase do senador americano de que a verdade é a primeira vítima das guerras. E, a partir dos dados que eu tenho colhido nessa investigação, cheguei à conclusão que a segunda vítima foi o campo acadêmico do jornalismo, não só pelo que ele foi destruído, frontalmente destruído em algumas situações, O caso do Brasil, 1935, por acaso, é um ano emblemático nessa situação. No Brasil, o primeiro curso de jornalismo foi fundado em 1935 e, em seguida, fechado, em consequência da radicalização política entre a esquerda e a direita. Houve uma intentona comunista, uma tentativa de golpe de Estado. Em consequência disso, o presidente Getúlio Vargas, no nosso Estado Novo, fechou a universidade que era liderada por intelectuais de esquerda, que era a Universidade do Distrito Federal, dirigida na época pelo reitor Anísio Teixeira, que havia criado o primeiro curso de jornalismo no Brasil. E esse curso, então, não chegou a formar ninguém, o curso fechou sem completar a formação da sua primeira turma. E o Anísio Teixeira, por acaso, algumas décadas mais tarde, seria o reitor da Universidade de Brasília, que criou também o primeiro curso de comunicação do Brasil na década de 1960.
e que também foi fechado pela violência política em 1964 no golpe militar. E agora, muito recentemente, a Comissão da Verdade, que está a investigar os crimes cometidos pela ditadura militar brasileira, chegou à conclusão de que o professor Anísio Teixeira foi assassinado pela ditadura. Né? O corpo dele havia sido encontrado num poço de elevador durante a ditadura militar, e hoje sabe-se, né, e está a se tentar provar isso, que ele foi, na verdade, assassinado pela ditadura num projeto que era assassinar todos os intelectuais que representassem um perigo à ditadura militar. Mas, né, não só no Brasil, também na Alemanha, em 1935, o Hitler assume o poder e intervém nas universidades, e se destrói lá uma das principais escolas de jornalismo do mundo, a Zeitungswissenschaft, que era a ciência dos jornais, que tinha quase um século já de tradição e que foi completamente instrumentalizada pelo Hitler e pelo Goebbels na transformação de uma outra ciência que se chamava publicística e que tinha como objetivo dar suporte ao programa de comunicação que se sabe que o Hitler fez e que foi avassalador. Na França, em consequência, depois da Segunda Guerra Mundial, a ciência de la presse também seria destruída, né, e não conseguiria se recuperar da mesma forma como foi iniciada. E nos Estados Unidos, como uma reação também ao que acontecia na Alemanha, se organizou em torno do Departamento de Estado um instituto para dar assessoria ao Departamento de Estado na área de comunicação, reunindo vários intelectuais importantes, de onde saiu a proposta de se criar os primeiros doutorados em comunicação, que tiveram um impacto avassalador sobre as escolas de jornalismo, na medida em que se tornaram não um apoio, uma ampliação no primeiro momento, mas um enfrentamento ao que vinha sendo feito nas escolas de jornalismo, e de certa maneira substituíram o que havia sido feito até então em termos de pesquisa em jornalismo, ao ponto de a história da pesquisa em jornalismo anterior a 1945 ser completamente ignorada na história oficial do campo até agora. E é uma das coisas que estive um ano no Texas a investigar e a descobrir, por exemplo, que o próprio conceito de comunicação já estava em 1935 na Journalist Quarterly, embora isso não apareça na história oficial, porque o grupo de Schramm se apresenta como o inventor do campo, né? E isso tudo teve uma motivação política. Na verdade, como alguns autores mais críticos de fora do campo, historiadores que hoje estudam essa situação estão apontando, os doutorados em comunicação, na verdade, eram a fachada legal de um projeto de guerra psicológica ilegal desenvolvido sob a liderança do Schramm, né? E que chegou aos extremos de, inclusive, a torturar prisioneiros políticos na Guerra da Coreia para desenvolver técnicas de guerra psicológica, né? Então, esse campo de comunicação que foi desenvolvido a partir do Schramm acabou se propagando pelo mundo, e a gente não pode esquecer também o papel do outro lado, que foi a União Soviética, em que, desde o Lenin, né, passou a ver a imprensa como um instrumento meramente de propaganda do partido e não um instrumento de informação e de conhecimento para a população, né? E a partir da Segunda Guerra, então, quando a Guerra Fria se estabelece, a instrumentalização política do campo acadêmico, por um lado e por outro, é absolutamente deformadora do campo, em todo o mundo, né? O campo todo vai se ressentir disso, porque não há espaço para o desenvolvimento autônomo de uma ciência como se espera que uma ciência tenha autonomia para se desenvolver. Na América Latina, isso teve um impacto muito grande, primeiro porque o próprio Schramm levou a sua proposta para o CESPAL, para a Unesco em primeiro lugar, em Paris, e a Unesco, a partir dessa proposta de instrumentalização política do campo, primeiramente do jornalismo e depois da comunicação, criou centros de formação de professores de jornalismo nos vários continentes, né, na África, na Ásia, na América Latina, e na América Latina esse centro se chamou CIESPAL, Centro de Estudos Superiores sobre Periodismo na América Latina, com sede no Equador, e num primeiro momento teve uma
grande influência americana, e num segundo momento, quando a social-democracia europeia assume a hegemonia dentro da Unesco, a social-democracia europeia faz uma frente com a esquerda latino-americana, e aí se inverte o polo e ele passa a ter uma influência do outro lado da Guerra Fria, mas também numa perspectiva de instrumentalização política do campo. Então essa instrumentalização vai ter um papel avassalador, pouco estudado e, sobretudo, pouco consciente da nossa área. Acho que não temos ainda a devida consciência disso para saber como isso nos marcou, como isso alterou o que seria o desenvolvimento natural da área e como isso afetou-nos no sentido de não deixarmos nos desenvolvermos como seria o natural, né, se não tivéssemos sofrido essa influência externa sobre o nosso campo. Então, no Brasil, o percurso da área de jornalismo no Brasil. Né? Nos anos 60, o professor Luiz Beltrão, da Universidade Católica de Pernambuco, vai usar pela primeira vez o termo teoria do jornalismo no currículo que cria naquele curso. E nos anos 70, essa perspectiva vai ser abandonada em função dessa influência do CESPAL, e a teoria do jornalismo vai ser substituída pela teoria da comunicação. E o próprio professor Luiz Beltrão vai acabar aderindo a essa nova perspectiva, até por um posicionamento político dele, que no primeiro momento ele apoia o regime militar, e a CESPAL representava essa perspectiva da Guerra Fria que ele acaba apoiando, e ele acaba então adotando a teoria da comunicação e abandonando a teoria do jornalismo. Nos anos 80, Adelmo Genro Filho, que era um pensador marxista, embora marxista, tinha uma visão bastante original do jornalismo, porque não via o jornalismo como instrumento de propaganda, mas sim como um instrumento de informação necessário à emancipação dos povos. E ele propõe, então, que se pense o jornalismo como uma forma de conhecimento e aponta principalmente, sua principal colaboração, contribuição para a área, é chamar a atenção para a necessidade de uma teoria do jornalismo específica, para se entender o jornalismo. Essa perspectiva da Adelmo influencia alguns investigadores brasileiros, espalhados por várias universidades, e os anos 90, então, são anos de luta pela afirmação da especificidade teórica, mas de uma luta isolada. Né? Nós não tínhamos respaldo internacional dessa luta, tínhamos uma perspectiva muito fechada em torno dos autores brasileiros, né? Claro, não havia internet, o trânsito de livros era muito mais complicado, superar as barreiras de linguagem era muito mais complicado, e então era uma luta um pouco inglória dentro do campo da comunicação. As pessoas que lutavam pela especificidade do jornalismo eram um pouco marginalizadas, um pouco reprimidas e não tinham espaço para se afirmar. E nos anos 2000, a partir de 2000, então, conseguimos, muito pela abertura para o que se fazia no mundo em termos de teoria do jornalismo, institucionalizar o campo, não apenas socialmente, no sentido de criar nossas entidades específicas, nossa pós-graduação específica e daí por diante, mas principalmente do ponto de vista cognitivo, como já apontou a professora Marialva, no sentido de criarmos uma base de consenso sobre o que seria, então, os fundamentos científicos dessa especificidade do jornalismo. E aí o papel do professor Traquina, o efeito Traquina, foi muito forte. Então, para falar um pouquinho desse efeito, né, trouxe alguns estudos bibliométricos. Primeiro, um estudo que não é propriamente bibliométrico, mas foi uma survey liderada pela professora Maria Imaculata Lopes e pelo professor Richard Romancini, que foi publicado em 2010, que perguntou aos investigadores brasileiros, aí da área da comunicação como um todo, não da área de jornalismo, quais os autores estrangeiros com mais relevância para os estudos de comunicação no Brasil. E o professor Traquina vai aparecer entre os 12 de todas as áreas de todos os campos, e o primeiro entre os estrangeiros de língua portuguesa, né, e o primeiro entre os especializados em jornalismo. Né, isso numa perspectiva ampla da comunicação. Quando nós passamos para a área do jornalismo especificamente, essa influência é muito maior. Né? E o primeiro estudo bibliométrico que eu fiz com a Mariana Segala, que foi uma orientanda minha, lá na UFSC, foi feito em 2005, levantando os dados dos congressos da SBPJ, do grupo de jornalismo dentro da Compós e do núcleo de jornalismo dentro da Intercom nos anos de 2003 e 2004.
E aí o professor Traquina aparece em segundo lugar no ranking de todos os autores, né, atrás do Mauro Wolff, que naquele momento o livro do Mauro Wolff havia saído um pouco antes em português, então tinha uma influência ainda maior, né, mas o professor Traquina já aparece em segundo, na frente do Bourdieu, do Muniz Sodré, do Marx de Mello, dos autores brasileiros mesmo da área de jornalismo e dos autores do Schudson, da Tuchman, né, dos autores norte-americanos e franceses também. Logo depois, né, num segundo estudo bibliométrico que eu fiz também com a Mariana Segala, que incluía o congresso de um ano a mais, de 2005, o Traquina já aparecia em primeiro lugar, ultrapassando aí o Mauro Wolff e à frente de todos os outros autores brasileiros e estrangeiros de todas as áreas, isso dentro dos trabalhos sobre jornalismo. Esse foi específico nos congressos da SBPJ, né? Foi em 2003, 2004, 2005. O mais citado de todos era o professor Traquina. Um estudo mais recente, que foi pela Ana Rubleski, que foi publicado em 2010, ela analisou os congressos de 2006 e 2007, né? 2006 da SBPJ, 2007 da Intercom, 2006 e 2007 do GT Jornalismo da Compós. O professor Traquina aparece muito à frente de qualquer outro autor, né? E é impressionante o impacto do seu trabalho à frente de todos os outros autores brasileiros e estrangeiros de todas as áreas nos estudos de jornalismo. E nessa tabela 4 é interessante ver que a Ana Rupleski também fez um levantamento dos livros mais citados, e é importante salientar que também nesse levantamento dela mostrou que os livros são as citações mais importantes dentro da área de comunicação no Brasil. 75% das citações saem de livros, embora apenas 9% saem de artigos, 6% de comunicações e congressos, e 75% das comunicações saem de livros. Então, nessa lista aqui, que tem os 8 mais citados entre todos os livros na pesquisa de jornalismo do Brasil, 4 são do professor Traquina. Em primeiro lugar está o Jornalismo, Questões, Teorias e Histórias, que é fantástico. Esse livro não foi publicado no Brasil, como destacou a professora Maria Alva, né? Ele se reproduz através de xerox, das fotocópias, né? Mas tem um impacto impressionante, né? Em segundo lugar, a Teorias do Jornalismo, volume 1, que eu tive o prazer de levar a edição na Editora Insular, que hoje já está na 3ª edição, né? E depois o Teorias do Jornalismo, volume 2, que já está também na 2ª edição, e o Estudos de Jornalismo do século XX, que saiu pela editora da Unicinos. Nessa tabela 5 há uma percentagem de papers em que o professor Traquina é citado e sua posição do ranking nos diversos levantamentos bibliométricos, né? Então, só fazendo uma comparação, nesse primeiro de 2005, referente a 2006, 2004, o professor Traquina estava em 16,7% dos trabalhos, era o segundo no ranking. No de 2007, correspondente a 2003, 2004 e 2005, tinha 18,3% e era o primeiro no ranking. O de 2010, referente a 2006 e 2007, tinha 36,6%, era o primeiro no ranking. E nesse último que nós fizemos agora, que foi o que atrasou o meu trabalho, o professor Traquina aparece com 23,5%. Nós não apuramos o ranking em relação aos outros autores, porque estávamos mais preocupados em analisar os tipos de citações, que é o que eu vou mostrar agora. Mas provavelmente, né, compararmos que ele tinha 18, já estava em primeiro no ranking, com 23 provavelmente estará também. Bem, essas foram as referências agora dos congressos realizados em 2011. O grupo de jornalismo da Intercom cresceu muito, se transformou numa divisão temática que tem vários grupos dentro dele, né? E desses grupos, o grupo de gêneros jornalísticos, o professor Traquina parece estar em 9% dos trabalhos, de história do jornalismo em 5%, de jornalismo impresso em 50% dos trabalhos, de teoria do jornalismo 47%, telejornalismo 11,5%, que dá uma média de 28% nos trabalhos da Intercom. Na Compós, que é o congresso mais seletivo, porque são selecionados apenas 10 trabalhos entre todos os enviados do Brasil, o professor Traquina aparece com 30% dos trabalhos com citações, e na SBPJ, que é o congresso maior da área de jornalismo, com 20% das
dos trabalhos com citações. Na tabela 7, nós pesquisamos, assim como a professora Marialva fez em relação ao Google Acadêmico, nós fizemos esse estudo bibliométrico em relação aos trabalhos apresentados nos eventos brasileiros de 2011. E o livro mais citado, o texto do professor Traquina, é o Jornalismo, Questões, Teorias e Histórias, incrivelmente, né? E até temos que levar a possibilidade de editar finalmente esse livro no Brasil, porque depois o Teorias do Jornalismo volume 1, Teorias do Jornalismo volume 2, o Estudo do Jornalismo do século XX, e depois aí os que são publicados apenas em Portugal, que tem um número de citação bem menor, que mostra a dificuldade de acesso a esses textos, né? O Jornalismo 2000, Jornalismo Cívico, que é jornalismo, a tribo jornalística, o poder do jornalismo e o jornalismo. O impacto é tão avassalador do professor Traquina nos estudos de jornalismo, né, que gera uma discussão entre os autores brasileiros, né, e aí eu trago essa citação do professor Marques de Mello: passamos a adotar os excelentes manuais produzidos em Portugal pelo professor Nelson Traquina. Contudo, eles enfeixam ideias fora do lugar. Seus marcos teóricos reproduzem criticamente os postulados em que foram construídos. Por isso mesmo, denotam a ausência natural de empatia com os fenômenos peculiares do jornalismo brasileiro. Essa é uma preocupação, não é uma crítica ao trabalho do professor Traquina, mas uma preocupação que é histórica, né, na intelectualidade brasileira. O próprio conceito de ideias fora do lugar é um conceito que vem de um crítico literário, Roberto Schwartz, que analisou como as ideias europeias no século XIX influenciaram a literatura brasileira como ideias fora do lugar, né? Como ideias que eram aplicadas sem a devida adaptação à cultura brasileira, né? Então isso é um tema recorrente. Normalmente os intelectuais brasileiros discutem muito como se deve importar ideias e ao mesmo tempo, né, criticá-las no sentido de que elas sejam adaptadas às circunstâncias brasileiras e dialoguem com a realidade brasileira, né, e não apenas com uma realidade exterior de onde elas provêm. É nesse sentido que o Marques de Mello, então, desafia os autores brasileiros a fazer uma crítica das ideias do professor Traquina, que se tornaram dominantes dentro dos estudos de jornalismo no Brasil. Bem, e aí é importante ver também o impacto do professor Traquina, não apenas como autor, mas também como difusor de estudos internacionais em jornalismo, né? Então nós fizemos um levantamento dos autores que chegam ao Brasil através do professor Traquina e que em 2011, né, de que maneira ainda há um impacto das coletâneas do professor Traquina na sua difusão, né? Então, por exemplo, o professor Adriano Rodrigues, das 17 citações que há nos congressos de 2011, 11 são de originais do professor Adriano, mas 6 são da coletânea do professor Traquina, quer dizer, ainda há um peso grande na difusão do próprio trabalho do professor Adriano. Da Barbie Zélise, 2 são do original, 3 são da coletânea do professor Traquina. E assim vai, né? O Elio Katz, o Dayan, a Gay Touchman, que não foi traduzida ainda lá no Brasil, né? Foi a tradução que eu acho que se refere para o espanhol, porque não há já em Portugal a tradução dela? Não, né? Só através das coletâneas. Então, acaba tendo um peso muito grande. A maior parte das pessoas conhece a Gay Touchman através da coletânea do Traquina, né? E o caso... Oi? O Moller Lester também, né, praticamente só conhecem pelo Traquina, o Solowski ainda. O Schudson, embora tenha uma tradição já no Brasil, hoje já é citado mais no original, mas provavelmente se fizéssemos esse levantamento dos congressos de 2004, 2005, estaria quase todo baseado na coletânea do Traquina, né? Hoje já é mais difundido o trabalho em inglês do Schudson lá no Brasil. A Bird da Dan também exclusivamente chega ao Brasil através do Traquina, né? E o Stuart Hall, embora seja um autor com vários livros publicados e traduzidos, já ainda tem uma importância muito grande no trabalho de difusão do Traquina, assim como do Breed. Bem, então, além de autor e difusor dos estudos internacionais de jornalismo, eu diria que o professor Traquina tem um papel de indutor enquanto líder intelectual, né? E acho que um momento marcante disso foi a sua ida ao Brasil em 2004, quando esteve lá em Florianópolis e fez
a conferência de abertura do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo e concedeu essa entrevista a Gislene Silva, que está publicada na nossa revista Estudos em Jornalismo e Mídia, que também não por acaso tem esse nome, né, um pouco de plágio a mídia e jornalismo. Essa revista foi fundada por mim, que não por acaso fui orientando o professor Ferquina, né, mas nessa entrevista ele vai defender a necessidade dos estudos específicos de jornalismo, defender essa especificidade e defender a relevância científica e social do jornalismo que justifica essa especificidade. E isso nos deu muita força, foi um respaldo internacional muito importante para a luta que fazíamos no momento, a SPPJ, na verdade, foi fundada em 2003, tu falaste 2006, 2006 foi o nosso programa, 2003, mas a SPPJ estava engatinhando ainda, havia feito apenas o primeiro congresso em Brasília e sofria muita resistência por parte de colegas da área de comunicação que não concordavam com o desmembramento da área em sub-áreas específicas naquele momento, né? E o nosso projeto de pós-graduação, que acabou sendo criado em 2006, também sofreu uma enorme resistência dentro da área e que acabou sendo vencida, e esta entrevista e essa participação no Fórum do professor Ferquina nos levou um respaldo muito importante, assim como, né, toda essa base de estudos em jornalismo dos Journal Studies Internacional que ele levou, que serviu de base, então, para que tivéssemos um respaldo científico para levar adiante essa proposta. Então, hoje, o jornalismo como área acadêmica no Brasil, né? A SBPJ já está no seu 10º ano de vida, vai fazer o 10º trabalho, 2006, né? Vai fazer o 10º congresso no próximo novembro e tem, hoje, é uma entidade consolidada, né? Não tão grande como a Intercom, obviamente, que reúne todas as áreas de comunicação, mas é uma entidade consolidada que tem uma média de 400 trabalhos apresentados a cada ano, tem 300 sócios, uma parte deles doutores. O Fórum de Professores de Jornalismo, que era uma entidade informal, também foi institucionalizada e hoje tem vida própria. Um outro fenômeno que eu acho que é muito importante no Brasil e específico de lá é uma articulação das entidades acadêmicas do jornalismo com os sindicatos, com a área profissional, né, que é uma coisa que acho que não existe em nenhum outro país e que se deve provavelmente ao fato do jornalismo ter sido durante 40 anos uma profissão regulamentada no Brasil, o que faz com que nós, acadêmicos de jornalismo, tenhamos uma carteira de jornalista no bolso, embora não exerçamos a profissão na mídia, né, somos considerados jornalistas, assim como um professor de medicina é considerado médico, né, e isso cria uma identidade muito forte e faz com que, no Brasil, os sindicatos tenham uma presença importante na discussão sobre o ensino profissional, sobre a investigação na área e, em contrapartida, né, as entidades acadêmicas sejam muito ouvidas também pela área profissional. Hoje somos 3 os programas de pós-graduação especializados em jornalismo no Brasil, depois de Santa Catarina abriu um no Paraná, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e agora mais recentemente um no Rio Grande do Norte. Na Paraíba. Na Paraíba, desculpe. E a tendência é que esse número se reproduza, se multiplique, né? Somos 40 programas de pós-graduação em comunicação no Brasil, em todas as áreas, mas desde que o nosso foi pioneiro em jornalismo, também foi o pioneiro a ter uma sub-área de especialização, surgiram vários com sub-áreas específicas, como cinema, comunicação visual, e a tendência é que surjam outros, né, com essas especificidades e dentre os quais o jornalismo deve crescer. Há linhas de pesquisa específicas consolidadas em vários programas. O primeiro pioneiro foi da Universidade de Brasília, depois lá no Rio Grande do Sul tem na Federal, tem na Unicinos, tem na Federal de Pernambuco e assim por diante, estão se reproduzindo também. No diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, há 146 grupos registrados com o jornalismo entre suas palavras-chave, e aí, como a professora Maria Alva apresentou, foram 469 teses de dissertações defendidas com a palavra-chave jornalismo em 2011. Então, isso mostra uma consolidação da área, né, que é fruto de uma grande luta política para que se recupere esse déficit causado principalmente por essa instrumentalização política que descaracterizou a nossa área
e que, né, dentro disso, o papel do professor Traquina foi fundamental. Se não tivesse a obra do professor Traquina, a difusão dos estudos internacionais e o peso da sua liderança apoiando esse projeto, provavelmente as coisas estariam num estágio muito mais atrasado do que estão. Muito obrigado.